A oração é como se fosse um superpoder que Deus nos deu, capaz de mudar vidas e até mover montanhas. É ou não é incrível? Nesse vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos da Bíblia sobre a força da oração e como ela pode transformar as coisas e fortalecer a nossa fé. Vamos juntos descobrir como a oração pode ser a base para uma vida mais leve, cheia de esperança e até milagres. Preparados? É como se a oração fosse um telefone direto para Deus. Em Hebreus 4,16, a gente lê: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ou seja, quando a gente ora, estamos na presença do Todo-Poderoso, o cara lá de cima que pode transformar qualquer situação. Imagina só conversar com alguém que te conhece mais do que você mesmo, que sabe de tudo o que você pensa, deseja e teme, antes mesmo de você falar. É disso que estamos falando. É o nosso Deus. E sabe o que é melhor? Ele nos chama para se aproximar sem medo, porque Ele está sempre pronto para nos ouvir e responder. A cada oração, a gente se conecta mais com Ele e a nossa vida começa a brilhar com a glória e o amor de Deus de um jeito que você nem imagina. Então, deixe suas orações serem um reflexo da sua fé e da sua confiança no poder de Deus. A oração é como um banho de água fresca para a alma. Ela purifica e renova a gente por dentro. No Salmo 51:10, o rei Davi pede a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando a gente se aproxima de Deus em oração, é como se Ele colocasse a mão na massa e começasse a nos moldar para sermos mais parecidos com Ele. A oração é um momento de olhar para dentro, sabe? É a hora de pedir para Deus mostrar aqueles cantinhos da nossa vida que precisam de um trato, de confessar nossos erros e receber o perdão dele, se livrando da culpa e da vergonha. E sabe o que acontece quando a gente passa mais tempo pertinho de Deus? A gente se sente renovado, mais forte, cheio de energia. Nosso espírito se levanta e a nossa fé fica inabalável. Então deixe a oração transformar você por dentro também. Sabe aquele ditado, entregue nas mãos de Deus? É disso que o apóstolo Paulo está falando quando diz que, ao entregarmos nossas preocupações a Deus através da oração, a gente experimenta uma paz que ninguém consegue explicar. Em Filipenses 4, 6, 7, a gente encontra essa mensagem: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É como se, no meio do caos, a oração fosse o nosso cantinho de paz. Quando a gente busca a Deus, encontra conforto e segurança, porque Ele está no controle de tudo. Então, já sabe, né? Entregue tudo nas mãos de Deus e confie que Ele vai te dar a paz que você precisa. Jesus mesmo disse em Marcos 11:24: por isso eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Quando a gente ora, precisa acreditar de verdade que para Deus não tem limites, que Ele faz acontecer. A Bíblia está cheia de histórias de gente que orou e viu o impossível se tornar possível. Teve Moisés abrindo o Mar Vermelho, Josué parando o sol, Elias fazendo fogo descer do céu. Esses exemplos mostram que com Deus, tudo é possível para quem ora com fé e fervor. Então vamos orar com fé, acreditando que Deus pode realizar o impossível na nossa vida também? Que a nossa fé seja um testemunho do poder de Deus e inspire outras pessoas a confiarem nele também. Em Tiago 5,16, a gente encontra um conselho de amigo. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando oramos por cura, estamos reconhecendo que Deus é o médico dos médicos, a fonte de toda saúde e bem-estar. A oração
é o nosso canal direto com o poder de cura de Deus, abrindo caminho para milagres na nossa vida e na vida de quem a gente ama. E não é só para pedir para a gente, viu? Orar pelos outros é um ato de amor, de compaixão, é seguir o exemplo de Jesus. Então vamos orar com fé, por nós e por quem precisa, confiando que Deus está ouvindo e vai responder no momento certo. Em Lucas 18:1, Jesus conta uma história sobre a importância de orar sempre, sem desistir. A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo, né? Mas é na persistência da oração que a gente aprende a confiar em Deus, mesmo quando as respostas demoram ou quando a barra pesa. Cada oração é como um voto de confiança em Deus, é reafirmar a nossa fé na fidelidade dele. E tem mais, a oração é como um papo com Deus, sabe? É um momento só nosso com ele. E quanto mais a gente conversa, mais a gente o conhece, entende o jeitinho dele de ser e confia nas promessas dele. Então, nada de desanimar. Continue orando mesmo quando parecer difícil, porque Deus está ouvindo e respondendo a cada pedido. Em 1 Timóteo 2:1, o apóstolo Paulo nos convida a estender a mão para o próximo através da intercessão. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Interceder é um ato de amor ao próximo, é colocar as necessidades dos outros nas mãos de Deus. É sair um pouco do nosso mundinho e se importar com o próximo. Quando intercedemos, estamos colocando em prática o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que tal incluir a intercessão na sua rotina de oração? Ore pela sua família, pelos amigos, pela sua comunidade e até por quem você não conhece. O Salmo 145:18 nos lembra: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A oração não é só uma lista de pedidos, é um convite para que Deus entre na nossa vida, na nossa história. Quando a gente ora com sinceridade, Deus se aproxima, e a presença dele nos enche de paz, alegria e nos mostra o caminho. A presença de Deus é transformadora, é como um abraço quentinho no coração. Quando estamos na presença do Senhor, somos renovados, fortalecidos e cheios de esperança. Então, vamos abrir o nosso coração para Deus em oração e deixar que Ele nos renove com a sua presença? Em Mateus 6:10, Jesus nos ensina a pedir: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração é o nosso GPS espiritual, sabe? Ela nos ajuda a alinhar os nossos sonhos e planos com a vontade de Deus. Quando oramos, a gente busca entender e aceitar o plano que Ele tem para nós, confiando que Ele sabe o que é melhor, muito melhor do que a gente. Buscar a vontade de Deus em oração é viver de acordo com o propósito dele para as nossas vidas. A oração nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está ao nosso lado, guiando cada passo que damos. Então, vamos pedir a direção de Deus em oração. Vamos entregar nossos sonhos, nossos planos e confiar que Ele está no controle de tudo. Em Efésios 6:18, o apóstolo Paulo nos dá uma dica de ouro. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. A oração é a nossa arma secreta contra as forças do mal, é o que nos mantém firmes na fé. Orar no Espírito é como ativar um escudo protetor contra as tentações e os ataques espirituais que a gente enfrenta todo dia. Quando a gente ora, é como se a gente estivesse vestindo uma armadura poderosa, a armadura de Deus, que nos dá força para vencer qualquer batalha. A oração nos dá a força e a proteção que precisamos para resistir ao inimigo e permanecer firmes na fé. Então, vamos fazer da oração um hábito diário, um escudo para nos proteger e nos fortalecer na fé. E aí, deu para ver como a oração é muito mais do que uma tradição religiosa?
Ela é uma ferramenta poderosa para transformar a nossa vida. Quando a gente ora, se conecta com o coração de Deus, fortalece a nossa fé, encontra paz e vê milagres acontecerem. Que tal fazer da oração um hábito diário e sentir essa transformação na pele? Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe a sua experiência nos comentários e se inscreve no canal para não perder as novidades.